Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente. Hoje nós vamos falar do percurso 20 Hidrografia do Brasil. Mas antes vamos lembrar de uma coisa, tem muita gente não, nem tanto, né? Algumas pessoas não estão fazendo as atividades. Nós recebemos uma recomendação, da Secretaria de Educação que nós devemos preencher os diários, colocar as presenças, a frequência, e precisamos também colocar as notas, tá? Eu passei 2 trabalhinhos durante o semestre passado. Então, nós estamos fazendo o semestre passado, a primeira etapa e a segunda etapa. Eu passei 2 trabalhinhos do semestre passado, muitos me entregaram, alguns não me entregaram. Então, quem não entregou, tem que entregar. E também as atividades, porque as atividades elas vão sendo contadas para gerar uma nota, tá? Quanto à participação e à presença, a gente está vendo que vocês estão no grupo, que vocês estão participando, que vocês estão recebendo as mensagens, que vocês estão recebendo os vídeos, que vocês estão mandando. Aí, quando você manda a atividade para mim, copiou a atividade, respondeu, tirou a foto, enviou para mim, aí eu digo, show, esse aluno aqui está participando. Tem muitos que também mandam as dúvidas. Professor, eu não consegui responder a primeira. Professor, eu não consegui responder a segunda. Então, quando você manda isso aí, então a gente está vendo que você está participando, que você está fazendo as atividades. Quando você tem dúvida, aí você vai e me pergunta, tá certo? Então, isso aí é interação, isso aí é participação. Tá certo? E aí a gente vai anotando tudinho, a gente vai fazendo ali todo aquele relatório para que gere uma nota no final. Então, pessoal, preciso muito aí que vocês façam as atividades. Quem não faz, são poucas pessoas, mas tem algumas pessoas ainda que não estão fazendo. Tem gente que fez 2 atividades, aí algumas pessoas fizeram 2 atividades durante o período, 2, 3, outros fizeram todas, outros fizeram quase todas. Então, é importante que você tire o seu dia de estudar geografia, que você tire o seu dia da história, o dia da matemática, Então, são 2 disciplinas por dia, tá lá no horáriozinho de vocês. Aí, naquele dia que a gente posta a atividade, é o dia que você vai ter, que você já tira aquele dia para fazer essas atividades, ok? Então, vamos lá, percurso 20, página 158, vamos falar sobre a importância dos rios, a hidrografia do Brasil, tá? Então, vamos lá, rio, vai ter um valor econômico, socioeconômico, e é fundamental para o ser humano. Ninguém vive sem a água. E a água ela vai ser captada principalmente de um rio. Então, quando a pessoa constrói um reservatório, ela utiliza um rio para construir aquele reservatório. E os rios, que a gente está falando aqui, são aqueles rios principais, aqueles rios maiores, tá? Então, a hidrografia do Brasil, ela vai estar dentro de bacias hidrográficas. O que é bacia hidrográfica? Então, nós vamos ter as chamadas bacias sedimentares. Essas bacias sedimentares também, os rios que correm dentro dessas bacias sedimentares, esses rios, eles estão formando também as chamadas bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica, então vamos dizer que você tem, o rio geralmente ele sai de um lugar mais alto e vai para um lugar mais baixo, tá? Nesse lugar mais alto que começa o rio, aí ele vai recebendo água de outros rios menores. Então aquele rio maior, aquele rio principal, vai recebendo água de rios menores, que são chamados de afluentes. Então o rio principal e seus afluentes, que já vai chegar até o mar, então isso aí é uma bacia hidrográfica. O que é a bacia hidrográfica? É um conjunto formado por um rio principal e seus afluentes, tá? Então um rio que começa lá na serra, que vem passando por vários lugares e vai recebendo, água de outros rios, de riachos, de outros lugares. Então aquele lugar ali é chamado ali uma bacia hidrográfica. Ok? Então, pessoal, a água é essencial para a sociedade humana. Toda a sociedade ela nasce próxima aos rios. Por quê? Porque ela precisa de água. Para que serve a água? Aí nós vamos ter
Primeiramente, o abastecimento das populações. Para a água chegar na sua torneira, tem um rio, o rio leva a água para o açude, e do açude a água é captada, vai para a estação de tratamento de água, e da estação de tratamento é que vai para a sua torneira. Então, vamos o rio, o açude, estação de tratamento e a sua torneira. Então, veja aí. Então, primeiramente, abastecimento das populações. Depois nós vamos ter navegação. Em muitos lugares nós vamos ter, né, principalmente ali na região norte, nós vamos ter locais em que só tem rios e o transporte é só pelos rios, né? Então vai ter alguma estrada, uma partezinha de estrada, mas o transporte é pelo rio. Então você vai de uma cidade para outra, tem que pegar o barco. Então rio servindo como meio de transporte, né, de navegação. A irrigação de terras cultivadas. Então nós vamos ter muitos lugares que vai captar água do rio, que vai captar água dos reservatórios para fazer a irrigação. Nós vamos ter a produção de energia elétrica, que no Brasil é um dos maiores produtores de energia elétrica através da água, ou seja, através das hidrelétricas. Aí, lá no livrinho de vocês, página 158, vai ter todo o esqueminha mostrando como é que é uma hidrelétrica, tá? Como é que é formada, o local lá, a barreira, né, captando a água do rio. Aí a água do rio vai passar por um determinado local. Nesse local ele vai gerar as turbinas e as turbinas irão gerar essa energia elétrica, né? Também para o fornecimento de energia e a matéria-prima para a fabricação de várias coisas. Por exemplo, refrigerante, cerveja. Quem é que gosta de refrigerante? Gosta de refrigerante, né? Então uma fábrica de refrigerante, ela vai produzir milhões de litros de refrigerante por dia. Então ela precisa de milhões de litros de água por dia para produzir esse refrigerante. Fábrica de remédios, então também vai precisar de muita água, tá certo? Então o rio ele vai ser assim, a água ela vai ser assim de muita importância para as populações, para a gente, né? E também para os animais. O Brasil, ele tem 12%, de toda a água doce existente, né, no mundo, né? Então nós temos ali, né, toda a água doce do mundo tem 12% aqui no Brasil, né? Isso graças a uma grande quantidade de chuvas que nós vamos ter, que vai ser distribuída no Brasil. A Amazônia é uma das principais, tem uma importância gigantesca para que essas chuvas aconteçam, né, regularmente no Brasil. Nós vamos ter a região Nordeste que não vai ter essas chuvas regulares, mas a região Nordeste ela vai tendo outros incentivos para que nós tenhamos captação de água e que a gente possa sobreviver sem essa chuva abundante, né? Mas geralmente no Brasil nós vamos ter uma grande quantidade de chuva e a maior quantidade de chuva vai ser na Amazônia, e também a maior quantidade de água, certo? Então vamos lá, né? O Brasil ele vai ter 12, né? Olha, para que a água do Brasil ela fosse melhor gerenciada, construiu-se as regiões hidrográficas. Então o Brasil vai ter 12 regiões hidrográficas. No livro de vocês ela vai apresentar essas regiões. Nós vamos ter um mapinha que vai explicar essas 12 regiões hidrográficas, né, que são bacias ou conjunto de bacias hidrográficas que vai formar cada região, né? E aí para que é isso? Para orientar o aproveitamento da água, né, para que a gente não tenha tanto desperdício e para que cada região tenha pessoas organizando como é que aquela água vai ser gerida, tá? No Brasil também nós vamos ter água por aquíferos. Professor, o que é aquífero? Aquífero é uma água subterrânea. Vamos tomar cuidado para a gente não confundir o aquífero com o lençol freático. Professor, como é que isso acontece? Vamos lá. Vamos imaginar, né, a água caindo na terra e aí durante um período essa água vai adentrando na terra. Num determinado lugar lá na terra, lá embaixo, né, basta até a água entrou, desapareceu, a gente não está mais vendo a água. Mas lá embaixo vai ter uma rocha
e essa rocha, a água vai ficar em cima. Olha que legal. Se você cavar um poço, aí você vai encontrar essa água. Então, quem cava um poço, um cacimbão, vai encontrar água ali no cacimbão, no poço. Tá? A água está lá em cima da rocha. Mas isso aqui é o quê? Lençol freático, não é aquífero. O aquífero, aí embaixo dessa rocha, em alguns lugares, embaixo dessa rocha vai ter uma caverna. E essa água ela vai pingar dentro dessa caverna, vai encher ali essa caverna, né? Então é essa água que tem ali, subterrânea, muitas vezes dentro das rochas, é o chamado aquífero. E aí no Brasil nós vamos ter 2 aquíferos, que é o Walter do Chão, fica na região norte, né? É grande, e nós vamos ter o aquífero Guarani, que é gigantesco, tem muita água no aquífero Guarani, vai pegar ali Mato Grosso, Goiás, vai pegar São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, assim, lá embaixo do chão, vai ter lá uma caverna gigantesca, cheia de água, tá certo? São os 2 aquíferos principais. E para terminar, nós vamos ter o que, pessoal? Nós vamos ter o gerenciamento da água, que ainda precisa ser muito bem pensado e que ainda encontra dificuldades. As pessoas poluem os rios, as pessoas jogam o lixo no asfalto. Quando chove, aquele lixo vai todo para os rios. Então é preciso ter um gerenciamento melhor, é preciso que as pessoas se conscientizem de que elas têm que cuidar bem dos rios. Essas pessoas elas têm que se conscientizar também de que esse rio ele é importante para a sua população. Tem gente que liga o esgoto, né? Aqui mesmo na Barra do Ceará, as pessoas ligam o seu esgoto direto para o rio. Então quando a gente passa ali de ônibus, ali próximo à Barra, a gente vê os canos ligados, né, para dentro do rio. E isso é proibido, mas muita gente não tem consciência e joga lá o seu esgoto no rio. Tem gente que não faz ligação de esgoto e joga lá dentro do riachinho, desse riachinho vai para o rio, e do rio vai, muitas vezes, né, vai para o mar. A Barra do Ceará é difícil no final de semana dizer assim, olha, essa água está própria para o banho. Então por que ela está imprópria para o banho? Porque tem uma grande quantidade de esgoto entrando dentro da água. Então a gente tem que cuidar melhor da nossa água, a gente tem que cuidar melhor dos nossos rios e dos nossos mananciais. Muito bem, pessoal, vamos terminar aqui a nossa aula. Olha, não esqueça de fazer a atividade, tá certo? Vamos fazer a atividade, vamos entregar as atividades, que é pra gente colocar a notazinha beleza para vocês, tá? Beijão.